Boa noite. Sabemos que o povo brasileiro é resultado de um complexo processo cultural que evoluiu diferentes matrizes e influências. E vamos abordar aqui algumas das principais matrizes culturais que contribuíram para a formação do povo brasileiro, que é a matriz cultural indígena. Matriz essa e cultura que está presentes no nosso dia a dia. Curiosidades sobre os povos indígenas. Muitas pessoas pensam que homenagear o povo indígena é apenas, no seu dia, pintar o rosto, vestir roupas caracterizadas ou elementos relacionados a isso, mas não é bem assim. Você sabia que a palavra índio está caindo em desuso? Porque muitas vezes as pessoas a utilizam no sentido depreciativo, como o índio fosse apenas um povo qualquer. E não é bem assim. Ela está sendo substituída por povos indígenas, pois dessa forma você engloba o índio em sua grande imensidão e vastidão e variedade de povos aqui no Brasil e no mundo. Outra palavra também que está caindo em desuso seria a palavra tribo, porque também coloca o índio como apenas em um local, todos da mesma forma, e não é assim. Ela pode ser substituída pela palavra aldeia ou comunidade, pois essas englobam o índio em sua grande vastidão e variedade, várias origens como existe. E o índio, a partir disso, a gente pode valorizá-lo no nosso dia a dia, trazendo e tendo consciência da sua contribuição, de como esse povo é a base da nossa sociedade e da nossa formação étnica e da origem do nosso povo até os dias de hoje. Os povos indígenas, eles têm uma riqueza cultural enorme de costumes e tradições. Alguns dos costumes comuns entre alguns grupos indígenas incluem a vestimenta tradicional, a alimentação, o artesanato, a dança, a música, a medicina tradicional. Já as tradições englobam uma série de práticas, rituais e conhecimentos transmitidos ao longo de gerações, como rituais de passagens, cerimônias religiosas, contação de histórias, artesanato, e a arte, o uso da linguagem materna. Essas tradições, elas são fundamentais para a preservação, da cultura para os povos indígenas e para a transmissão de seus saberes às futuras gerações. Respeitar e valorizar essa prática é essencial para reconhecer a diversidade cultural. A religião de matriz indígena no Brasil é marcada por uma profunda conexão com a natureza e uma visão holística de mundo. Nessas cerimônias religiosas, eles costumam ver o pajé como um líder espiritual e o curandeiro. Alguns elementos dessa religião influenciaram várias outras tradições religiosas aqui no Brasil, como o candomblé e a umbanda. Algumas plantas usadas para cura e conexão espiritual e também rituais de purificação e comunicação com os espíritos, nós temos aqui o tabaco em pó, mais conhecido como rapé. São usadas também adornos e pinturas corporais como penas, sementes e tinturas naturais, que são usadas para expressar a identidade e status dos indivíduos. Por exemplo, o urucum, ele significa proteção e purificação para os indígenas. Aqui nós podemos ver também um exemplo de artesanato usado, que são as cestas, que são usadas para colocar os alimentos para as entidades, para agradá-los. Sobre a moradia da matriz indígena. Uma das moradias indígenas é a taba, que geralmente são feitas de madeira e palha. A taba é um tipo de aldeia com várias habitações em um torno de espaço comercial de atividades comunitárias. O que são essas atividades comunitárias? Algumas dessas atividades comunitárias são rituais religiosos, onde eles têm dança, onde eles cantam, onde eles têm aqueles rituais e tem as festas tradicionais, que são celebrações e colheitas, e tem as festas de reuniões, que é onde eles decidem ali, onde eles se comunicam qual vai ser a decisão que vai ser tomada naquela aldeia. As músicas e as danças indígenas têm um outro significado comparado ao que nós pensamos. Eles veem as músicas e as danças como uma forma de chamar bem-estar, ou uma forma de política, ou uma forma de saúde. Eles têm essa vista, então eles usam isso como forma de chamar aquilo que eles querem ou afastar aquilo que eles querem afastar.
Algumas das denominações das danças indígenas são careté, caiapós, cururu e jacundá. O careté é uma denominação que é denominada desde o folclore brasileiro e ela surgiu de lá e percorre até hoje. É dividido entre homens e mulheres e as danças e as músicas se dividem entre homens e mulheres e para diferentes tópicos e interesses. Vamos explorar a rica alimentação dos povos indígenas da Amazônia. Os rios amazônicos são abundantes em peixes que são essenciais para a dieta do povo indígena, que são complementados também pelas pequenas caças, que são fontes de carboidrato para toda a tribo. Essas práticas alimentares sustentáveis garantem a preservação de recursos naturais, mostrando o equilíbrio entre a alimentação e a harmonia com o meio ambiente. A mandioca é fundamental na dieta indígena, transformada em farinha, em tucupi e em goma para fazer a tapioca. Ela é uma importante fonte de carboidrato e é uma das fundamentais na dieta deles. Frutas como a açaí e a castanha, que é a castanha do Pará, que é produzida dentro do ouriço, que quando elas ficam maduras, elas caem do pé e eles juntam, que usam como principal fonte de temperos, e ela também tem como fazer o leite, que é muito utilizado para fazer os peixes cozidos. Os artesanatos indígenas são manifestações culturais ricas e significativas, que refletem a identidade, os valores e a história dos povos indígenas. Cada etnia possui suas próprias técnicas, materiais e simbologias utilizadas na confecção de peças artesanais, que podem incluir cestarias, cerâmicas, adornos de instrumentos musicais, pinturas corporais e entre outros. Esses artefatos, muitas vezes, carregam consigo conhecimentos tradicionais transmitidos de geração em geração e representam não apenas uma expressão estética, mas também um importante meio de preservação da cultura indígena. Os artesanatos indígenas desempenham um papel fundamental na valorização da diversidade cultural e no fortalecimento das identidades dos povos originários. O Brasil é um país com rica diversidade cultural. Nele há mais de 160 línguas indígenas em que, apesar do processo de colonização e da imposição do português sobre sua cultura, eles ainda assim persistiram e transmitiram para nós sua linguagem. Muita linguagem que nós falamos no nosso dia a dia é da cultura indígena, tem significado indígena. Como, por exemplo, o abacaxi, que vem do tupi ibixati, o animal capivara, que vem do tupi capiuara, o jacaré, que vem do tupi assuaré, e plantas como o cipó, que vem do tupi cibó, e o nome de corda. A linguagem indígena é um bem imaterial do Brasil, e é por isso que nós devemos respeitá-la e preservar cada vez mais essa linda cultura. As festas, cerimônias e rituais demonstram a riqueza dos usos e costumes indígenas, revelam modos particulares de viver e conceber o mundo, além de reforçar práticas tradicionais que contribuem para manter os laços familiares, comunitários e culturais nas aldeias. Exemplos: ritual de tucandeira. Esse é um rito de passagem de uma tribo da Amazônia, a Sateré Maué, feito para provar a masculinidade dos meninos. Rito de passagem. Esses ritos marcam a passagem da infância para a adolescência. Toré. Toré é outro rito bastante popular entre os indígenas do Brasil. A dança está relacionada com a união entre os índios do Nordeste do país e a cultura de vários povos indígenas. Da herança indígena, é importante destacar toda a bagagem medicamentosa que eles nos trouxeram e que nos auxilia a ter tratamentos mais fitoterápicos e naturais. Esses medicamentos tradicionais são fundamentais para tratar variadas condições de saúde, além de serem essenciais para preservar o conhecimento ancestral e fortalecer a autonomia das comunidades, da gestão da saúde, refletindo a sua cultura e identidade. Desse modo, é importante destacar a arruda, que trata problemas digestivos, cólicos e indigestão, além de ser anti-inflamatório. A unha de gato, que atua como um anti-inflamatório natural, fortalece o sistema imunológico e auxilia em condições de artrite. Por fim, temos a aroeira, o gengibre e o óleo de copaíba, que tem propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias, muito importante no tratamento de escoriações e tratamentos de pele e afins.